Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho. E hoje, nessa aula, nós vamos conversar sobre a norma regulamentadora número 7. É isso aí, pessoal, nós vamos dar continuidade e essa NR7 trata do PCMSO. Você sabe o que é o PCMSO? Então, não sai daqui, vamos para a nossa aula. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Se ainda você não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui para você conhecer direito do trabalho. Você jovem advogado, jovem advogada, você que está fazendo concurso e, por que não, até prova da OAB. Muitos assuntos aqui que caem na prova do OAB, que caem em concurso público e também tem relação com a prática trabalhista que depois você irá atuar. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, pessoal, irá ajudar muito o nosso canal aqui. E peço também que você compartilhe esse vídeo. Você está recebendo essa informação, colabora e repasse esse vídeo também. É muito legal nós contribuirmos ao nosso redor. Olha só, gente, vamos aqui falar da norma regulamentadora número 7, pessoal, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Você já ouviu falar? Se você não ouviu, é um tema muito importante. Se você é advogado ou advogado que atua na área trabalhista, você precisa conhecer o PCMSO. Por quê? Eu me deparei muito com o PCMSO em todas as vezes que eu fui advogado de empresa. Quando você é advogado de empresa, de reclamada, que você tem que elaborar uma contestação, fazer uma contestação, quando o pedido da petição inicial versa sobre periculosidade e insalubridade, sempre será necessário você solicitar para a empresa esse documento aqui, o PCMSO. Ele é muito importante. Ele aqui, ó, no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é que vai delinear ali quais são os riscos ocupacionais daquela empresa, daquela atividade, para verificar, num primeiro momento ali, se existem riscos ali ocupacionais. Para quê? Para verificar se existe a possibilidade ou não de pagamento de periculosidade e insalubridade. É lógico que tem muito mais aí, mas esse é o início. Então você que é advogado e advogado de empresa, sempre saiba que quando tiver pedido nesse sentido de insalubridade e periculosidade, para você se defender, você precisa de um desses documentos que é o PCMSO. Além disso, pessoal, por que o edital ele pede isso? Primeiro, exatamente por esse ponto que eu te falei, é algo que deverá ser utilizado pelas empresas. As empresas, elas são obrigadas a elaborar esse PCMSO. E você precisa estar atento a essa norma regulamentadora que pode cair no concurso, porque você está fazendo uma prova para auditor fiscal do trabalho. Já conversei aqui várias vezes com você, e você, auditora fiscal e auditor fiscal, vocês precisam saber como funciona a sua atividade. E o auditor fiscal do trabalho, ele vai lá na empresa, em loco, fiscalizar se a empresa está cumprindo conforme as determinações legais, conforme as determinações da CLT e, por que não, conforme as determinações das normas regulamentadoras. Aqui, a NR número 7, pessoal, ela tem como base ali, ela nos transmite
as diretrizes e os requisitos para a implementação do PCMSO. Ela busca ali, além de tudo isso, o desenvolvimento do programa de controle médico, que é o PCMSO. Essa norma regulamentadora número 7 ela verifica e ela busca proteger e preservar a saúde do trabalhador. Foi como nós conversamos nas aulas passadas. No geral, aqui, todas as normas regulamentadoras, elas buscam proteger e preservar a saúde do trabalhador. Essa é a regra básica. E além disso, pessoal, vocês precisam ficar atentos no seguinte: toda vez que nós estamos falando de PCMSO, conversando aqui sobre proteção da saúde e segurança do trabalhador, o que estamos aqui buscando? Estamos buscando avaliar, dentre outras perspectivas, os riscos ocupacionais. E quando você olhar, quando você tiver a oportunidade de olhar o PCMSO, e até para você que ainda não atua na área trabalhista, é um documento que ele vai demonstrar ali em algumas páginas os riscos ocupacionais daquela atividade. O médico do trabalho, como eu vou falar aqui para vocês, ele vai elaborar o programa de controle de riscos ocupacionais, o programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, da empresa. É assim que funciona, ele vai elaborar o PCMSO da empresa, vai ali informar qual é a atividade da empresa, vai informar quais são os cargos ali existentes naquela empresa. Aí, a partir de cada cargo ali exercente de alguma atividade daquela empresa, ele vai delimitar ali o risco ocupacional de cada função, de cada atividade, de cada cargo. É mais ou menos assim que funciona. Estou aqui, não adianta também, por um lado é interessante você conhecer um pouco a prática, mas nós estamos aqui falando de concurso. Eu vou te dar só o norte, porque nem sempre a prova do concurso ela vai querer esses detalhes, mas é só para você saber que é um documento que é com base na empresa e as atividades ali, risco X, risco de insalubridade, risco de periculosidade, grau leve, grau médio de determinada atividade, é mais ou menos assim o PCMSO. E olha só, foi como eu disse, esse documento, o PCMSO, ele vai avaliar ali o risco ocupacional. E a partir do momento que ele avalia o risco ocupacional de cada atividade, de cada função, o que ele vai buscar? Ele vai avaliar os riscos de programa e gerenciamento de riscos. Porque não é só avaliar o risco, não é só detectar, ele vai avaliar o grau e já vai partir para o segundo ponto. Que tipo de risco pode acontecer com esse trabalhador? As normas regulamentadoras, se você até prestar um pouco mais de atenção, ela busca inclusive ter ali um caráter preventivo. Primeiro, que ela sabe que existem riscos. Segundo, que ela sabe que esses riscos têm que ser gerenciados. Não à toa, a ANR usou essa expressão, avaliação de riscos do programa de gerenciamento de riscos. Porque não é só ela avaliar que tem risco, ela tem que gerenciar esses riscos. Né? Para quê? Para mitigar, para diminuir ou para eliminar esses riscos ocupacionais, quando houver essa possibilidade de eliminação desses riscos ocupacionais. Sabemos certamente que nem todos os riscos ocupacionais poderão ser eliminados, mas eles têm que ser mitigados, ou seja, diminuídos, e também tem que verificar de forma preventiva essa mitigação e essa
eliminação na medida do possível. Vamos continuar aqui falando sobre essa NR número 7. Além disso, um outro ponto que eu acho muito importante para vocês darem uma lida nessa NR7 são as responsabilidades dos empregadores. Nós não sabemos exatamente o que a banca examinadora ela vai perguntar, mas a gente já tem aqui uma boa base do que ela pode vir a perguntar. E a responsabilidade dos empregadores é sempre interessante que nós demos uma estudada aqui. Uma das responsabilidades dos empregadores, pessoal, é o quê? Garantir a elaboração do PCMSO. O que ele está dizendo aqui? É de responsabilidade do empregador elaborar o programa de controle médico de saúde ocupacional. É a responsabilidade dele, não é responsabilidade do poder público, não é responsabilidade do Ministério do Trabalho. O empregado não tem que procurar um médico do trabalho, nada disso. É responsabilidade da empresa. Tanto é que no início da nossa aula, o que eu falei aqui? O médico do trabalho vai elaborar o PCMSO da empresa. Ele vai colocar lá em cima, programa aqui, de controle de saúde, médico de saúde ocupacional da empresa tal. É a empresa que tem essa responsabilidade. Além disso, pessoal, a elaboração do PCMSO tem que ser ônus da empresa. A empresa não pode transferir esse ônus para o empregado. E não só da elaboração do PCMSO, não. A NR é clara, tem que custear sem ônus para o empregador todos os procedimentos ligados ao PCMSO, seja a elaboração do PCMSO, que obviamente o médico do trabalho ele vai cobrar, seja quaisquer outros procedimentos, como exames, como o ASO, exame admissional, exame demissional, exame periódico, tudo que for ligado ao PCMSO tem que ser custeado pelo empregador sem ônus ao empregado. É importante você estar atento a isso. Além disso, pessoal, cabe à empresa, cabe ao empregador indicar o médico do trabalho responsável pela elaboração do PCMSO. Isso aí é um ônus do empregador, ele que vai indicar e ele que vai contratar esse médico do trabalho. Você tem que guardar essa expressão, médico do trabalho. Não é qualquer médico, é um médico do trabalho. Além disso, pessoal, em que pese essa NR não ser tão grande como outras NRs aqui, inclusive, se não me engano, a NR3 era até maior do que a NR número 7. Mas se você avaliar, todas as NRs têm várias informações aqui. E o meu objetivo aqui com vocês não é exaurir, logicamente, todo o conteúdo de uma NR, mas é te dar aquele norte, saber que você tem que estudar e aqueles pontos mais urgentes que você precisa estudar. E aqui na NR7 você precisa entender o seguinte, tem necessariamente que estar incluídos aqui no PCMSO o que? O exame admissional, o exame demissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho naquelas situações, por exemplo, que a pessoa está afastada pelo INSS, ela vai ter que retornar ao trabalho. Então ele vai lá no médico do trabalho da empresa e o médico do trabalho vai fazer aquele exame de retorno ao trabalho. Além disso, pessoal, também temos aqui o exame de alteração de risco, mudança de risco. Seja naquela função, ou caso o funcionário mude de função, tem que ter o exame apropriado para verificar a mudança do risco ocupacional. Ele pode sair de um setor para outro, de uma atividade para outra, e naturalmente esse risco ocupacional mudar. Nada impede que ele trabalhe num setor de escritório que tem um grau
grau e risco 0, e ele vai para um setor cheio de máquinas, que tem um monte de risco ocupacional ali. Isso aí não é absurdo, isso aí acontece. Às vezes, ele até na mesma atividade profissional, o setor dele pode mudar de local e aumentar o risco também. É o famoso no direito quando a gente fala, cada caso é um caso, a gente não está contando historinha aqui não. Cada caso é um caso e tudo tem que ser avaliado conforme o específico caso concreto. Aí, pessoal, para encerrar, uma outra informação importante aqui que a gente precisa saber. Microempresa individual, empresa de pequeno porte, não são obrigadas a ter um PCMSO. Pode até elaborar se ela quiser, mas estão fora dessa regra do PCMSO. É importante você ter noção disso também, porque vai que o examinador do teu concurso, da tua prova, pergunta algo sobre MEI, ME, empresa de pequeno porte. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.